Vamos conversar para mostrar para esse povo e para nós hoje ainda o quanto Jesus é melhor. Isso foi o primeiro dia. Nós entendemos que Deus se revelou de muitas maneiras no passado. Ele começou a se revelar na criação. Ele continuou se revelando por meio dos profetas. Mas nos últimos dias apenas uma revelação foi necessária: Jesus Cristo. O sacrifício definitivo, o melhor, o grande sumo sacerdote que pagou o preço pelos nossos pecados de maneira definitiva, de forma que agora a gente não precisa mais ficar repetindo sacrifícios todos os anos. Inclusive eu li em algum dos comentários, enquanto eu preparava essa mensagem, que o sacrifício de Jesus ser definitivo é o que faz com que nas nossas igrejas a gente tenha a mesa da ceia do Senhor na frente, não um altar para a gente sacrificar bezerrinho, bode, ovelha, o que fosse. Bode acho que eu inventei, mas bezerrinho e ovelha, né? Por quê? Porque o sacrifício de Jesus já fez isso. Então hoje nós celebramos a ceia do Senhor como um memorial do sacrifício de Jesus e como algo que nos mantém em comunhão com Ele. Já está feito, já está pago. Então isso é o que faz com que a gente reforce a relevância da ceia, inclusive para nós. Hoje de manhã nós vimos que Jesus Cristo é superior, a pessoa dele é superior. Alguém que foi tentado da mesma forma como nós somos tentados hoje ainda. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Contudo, sem pecado. 100% humano, porém, sem pecado, por ser 100% Deus. E por causa disso, Jesus é melhor porque Ele se compadece de nós. Nós não temos um Salvador distante, que não entende aquilo que passamos, que acha um absurdo enfrentarmos dificuldades, como assim já era para ter aprendido. Não. Nós temos um Salvador que nos acolhe. E que por causa dele, se a gente se agarra com firmeza à fé que a gente professa, por causa desse grande sumo sacerdote que se compadece de nós, a gente pode se achegar ao trono da graça de Deus com toda a confiança, pedindo misericórdia e pedindo graça que nos ajude no momento da necessidade. Qualquer necessidade que nós venhamos a enfrentar. E isso nos leva, então, tudo isso nos leva a um princípio de vida superior. Se a pessoa de Jesus é melhor, se a obra de Jesus é melhor, a vida com fé em Jesus é melhor. Então, nessa mensagem, a gente vai abrir lá em Hebreus capítulo 11 e explorar esse capítulo. Talvez um dos mais conhecidos da Bíblia. E quando a gente está diante de um trecho que é muito conhecido, isso é muito bom, porque de certa forma a gente se sente em casa. Mas esse é o problema. Porque a gente corre um risco de achar que a gente entendeu a ideia geral dele e a gente deixa passar questões importantes do contexto mais amplo que a gente tem aos poucos aqui, nesses nossos momentos juntas, conhecido. Então eu quero convidar você a olhar comigo para Hebreus 11, ainda que você já tenha lido várias vezes, já tenha chorado, se emocionado à medida que você lê sobre essa galeria desses heróis da fé, mas olhar para esse texto com um olhar que nós sempre devemos quando olhamos para a palavra de Deus. Ela é sempre capaz de nos ensinar alguma coisa nova. Ela é sempre capaz de nos mostrar algo novo ou então algo antigo, mas que a gente precisa hoje lembrar, porque hoje isso vai ser relevante para nós e transformar a nossa vida. Então, Hebreus capítulo 11, nós já sabemos que ele chega exatamente depois de 10 capítulos cujo conteúdo é uma sólida doutrina. O autor de Hebreus está preocupado em relembrar doutrina para esse povo que está pensando em desertar, que está desanimado, que está esfriando, que desistiu de crescer em maturidade. E tem muitas advertências nesses 10 primeiros capítulos também, na verdade são 5 que o autor de Hebreus faz, contra um povo que está esfriando. E ele adverte então esse povo contra uma vida superficial, contra uma vida imatura e contra o perigo de se afastar da fé e querer voltar para aquelas coisas antigas. Depois de 10 capítulos em cima disso, vem o capítulo 11. E antes da gente entrar no capítulo 11, sobe um pouquinho o seu olhar para Hebreus 10, 32 e 39, porque esse é a transição entre doutrina e o que a gente faz com ela. Então a gente vai ler os versículos 32 e 39 e aí a gente vai entrar no capítulo 11. Diz o seguinte então, Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento.
Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Ou seja, esse povo, como a gente já tem dito desde o primeiro encontro, já tinha enfrentado perseguições. Não é a primeira vez que eles são afligidos. Eles já tinham persistido. São pessoas que estão na caminhada. Mas por algum motivo agora, eles estão correndo o risco de esfriar, de cambalear. Tão relutantes e desanimados, como a gente tem visto. E aí o autor faz essa transição aqui, falando para eles e para nós, escuta, vocês já fizeram isso. Vocês já acolheram pessoas que passaram por tribulações. Então agora, não abre mão da confiança que vocês têm. Não abre mão. É como se ele estivesse lembrando o que a gente acabou de ler de manhã em Hebreus 4. Apegue-se com firmeza à fé que você professa. De novo, fica firme. Não desanima. Você já passou por isso. Você já passou por isso. Vamos lá. Quando você seguir, persistir, fizer a vontade de Deus, você vai receber o que Ele prometeu. E o justo viverá pela fé. E aí, ele começa então o assunto. O que é a fé? E exemplos de fé. Para que a gente possa, assim como esse povo que recebeu a carta, que naquela época só tinha esse trecho das Escrituras, só tinha o Antigo Testamento, para que eles pudessem se lembrar de pessoas da Bíblia, que nós somos ensinados e que a Bíblia contém, e que viveram ao longo dos anos pela fé. Para que a gente possa se inspirar por esses exemplos e lembrar que quando a gente enfrenta dificuldade, quando a gente está olhando para frente e a gente não consegue ver nada, quando tudo parece nublado, quando tudo parece sem sentido, Deus nos chama, viva pela fé. Viva pela fé. Só que para a gente viver pela fé, a gente precisa saber o que é a fé. Por isso que Hebreus 11 começa definindo o que é fé. Definindo não, descrevendo para nós o que é fé. Então, a partir de Hebreus 11 e até o final dessa carta, nós somos todos chamados a agir de uma forma diferente, porque Jesus é melhor que tudo. Porque Jesus é melhor que tudo. Essa é uma verdade que não só acalma o nosso coração e nos faz ficar super encorajadas, como se a gente quisesse sair por aqui, correr pelos campos de alegria com a mensagem que a gente ouviu. Isso tudo é ótimo, mas a gente precisa mudar de vida. A gente precisa agir diferente. E sob o risco de todo esse conhecimento sobre a superioridade de Cristo ficar só no nível intelectual, é que o autor vai terminar essa carta falando, agora então, viva de maneira diferente. Viva de maneira diferente. Nós somos chamadas a viver pela fé. Então, nos 3 primeiros versículos, ele vai descrever o que é fé, e depois ele fica do 4 ao 40, nos dando exemplos de fé. Vamos ler a descrição de fé? Primeiro, nos 2 primeiros versículos, Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. A prova daquilo que nós esperamos. Nós não vemos o final, mas a Bíblia nos fala do final. E porque a Bíblia nos fala do que nos aguarda no final, nós agimos não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que a Bíblia diz que é verdade. Então a gente persiste, porque nós sabemos o final. Porque nós conhecemos o que nos aguarda lá na frente, nós persistimos. A certeza daquilo que nós não vemos. E aí o versículo 2 tem uma coisa interessante. Porque ele diz que foi por meio da fé que os antigos receberam um bom testemunho. Lembra que o tempo todo o autor está fazendo essa comparação entre o antigo e agora, antes e agora? Agora ele vai voltar para lá para nos mostrar bons exemplos.
Bons exemplos de pessoas que viveram debaixo da antiga aliança, daquele sistema de sacrifícios que a gente já viu que não era o sacrifício definitivo ainda, mas que elas viviam debaixo disso e ainda assim Jesus Cristo ter vindo ao mundo, sem saber da encarnação, sem ter os evangelhos na sua Bíblia, sem conhecer o Novo Testamento, esses antigos fizeram o que fizeram, pela fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Os antigos, a qual o autor aqui se refere, agiram pela fé com base em coisas que eles também não viam. E foi por meio dela que eles receberam, então, bom testemunho. E o que é esse bom testemunho que está falando aqui? É o destino final dessas pessoas. É a salvação. Não tem, desde o início da história da humanidade, não tem outro caminho. Ou você é redimido e recebe um bom testemunho, ou você é condenado. Ou você é salvo, ou você é condenado. Aí talvez a sua cabeça esteja aí pensando, tá, mas assim, não tinha Jesus. Então como que era? Porque de manhã eu aprendi que o sacrifício não salva. O sacerdote fazia tudo aquilo só para adiar, mas ele não removia o pecado. E agora a gente está falando que os antigos receberam um bom testemunho, mas foi antes de Jesus. Como as pessoas foram aprovados da parte de Deus? Se não tinha Jesus ainda, para fazer tudo aquilo que nós sabemos que Ele fez de forma definitiva. Pagou o preço no nosso lugar, removeu de vez os nossos pecados. Você já parou para pensar nisso? Mas se a salvação vem por Jesus, como que o pessoal do Antigo Testamento se salvava? Pela fé. Também pela fé. A salvação sempre foi pela fé. Desde o início da história da criação, a salvação é pela fé. Nós vemos isso nesse trecho e nós vemos isso ao longo de todo esse capítulo. Essa passagem aqui, Hebreus 11, 1 e 2, nos mostra com muita clareza que as pessoas de Israel que se salvavam, que viveram antes da morte e ressurreição de Jesus, elas eram salvas por meio da fé em Deus. Um Deus que seria fiel no cumprimento das suas promessas. Fé não é a certeza das coisas que a gente não vê? Antes de Jesus vir à Terra, o povo se salvava porque eles tinham fé na promessa de que Jesus viria. Sempre foi pela fé. Sempre foi. Só que a fé do Antigo Testamento é uma fé que os teólogos vão chamar de uma fé messiânica. Ou seja, eu estou crendo que algo irá acontecer. Sempre foi pela fé. O justo viverá pela fé. E aí essa galeria de heróis da fé que a gente vai ver em Hebreus 11, foram pessoas que nunca viram Jesus, mas foram salvas porque elas tinham fé naquilo que elas não viam. Elas criam naquilo que elas não viam, mas que receberam a partir da palavra de Deus, revelada para elas naquela época, diante daquilo que eles tinham, a promessa de que viria um libertador. E por crer nesse libertador que elas não viam, mas esperavam, elas foram salvas e redimidas. Elas tiveram certeza de coisas que elas ainda não tinham visto. E para deixar muito claro esse exemplo de fé, como a gente ter certeza de algo que a gente não vê, para esse povo que conhecia muito bem o Antigo Testamento, esse autor super esperto aqui vai usar ninguém menos que exemplos que eles conhecem do Antigo Testamento. Mostrando como tudo aquilo que eles fizeram pela fé, no fim das contas era fé não neles mesmos. Não na libertação das circunstâncias difíceis que eles tiveram, mas fé em algo melhor, em algo maior que estava por vir. Um resgatador que tinha sido prometido, mas que nenhum deles chegou a ver em vida. Nós temos a Bíblia completa. A nossa fé, ela olha para trás. A nossa fé é a certeza daquilo que nós não vemos, que já aconteceu. Jesus Cristo veio, ressuscitou, pagou o preço pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, esses heróis da fé que nós vamos ver aqui, eles tinham uma fé que olhava para o futuro. Não aconteceu ainda, mas eu tenho fé que vai acontecer. E porque eu tenho fé que vai acontecer, eu vou obedecer. Tudo é sobre Jesus. De capa a capa. A salvação sempre foi pela fé. Fé em Jesus que viria, fé em Jesus que veio e cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir. Todas as pessoas, como eu disse, então, em Hebreus 11, são pessoas do Antigo Testamento. Eles entendiam que toda essa antiga aliança, todos os ritos, os sacrifícios, os animais, apontavam para alguém que viria. Eles não tinham o Novo Testamento. A gente precisa lembrar disso para abrir os nossos olhos para Hebreus 11.
Eles aceitaram e fizeram o que fizeram, receberam o que receberam pela fé. Então, assim como pela fé, a gente olha para o sacrifício de Jesus para ser salvo, essas pessoas olhavam para frente e falavam, virá alguém, eu não sei quem é, mas o Deus que prometeu é fiel, o justo viverá pela fé, eu creio nele, eu vou obedecer. Por isso que a gente tem tanto a aprender com eles. Um povo que viveu pela fé, mesmo sem ter a revelação completa. Nós temos a revelação completa e muitas vezes cambaleamos. Cambaleamos. Sabe quando às vezes a gente vai no shopping e a gente está querendo uma loja, ou a gente está totalmente perdido, porque é um shopping que a gente não conhece direito. Aí a gente acha um mapa, e naquele mapa tem uma pessoinha de vermelho, e aí está escrito assim, você está aqui. Já viu isso? Aí você olha e fala, tenho alguma noção, estou situada de alguma forma em onde eu estou. Quando a gente olha para a nossa história, à luz de um gráfico parecido com esse, nós estamos numa posição muito diferente do que os heróis que nós vamos ver daqui a pouquinho, nessa galeria da fé. Nós estamos, a nossa bolinha vermelha está depois da ressurreição de Jesus. Está depois. Ele já veio, ele já fez. Nós só precisamos receber pela fé aquilo que já está completamente revelado para nós nas Escrituras. E aí a gente está aqui, Jesus já veio, mas ainda tem um outro passo. Tem um outro lugar para onde a gente vai. E esse a gente também recebe pela fé, porque aquele que prometeu é fiel. E se todas as promessas da Bíblia que foram feitas já foram cumpridas, a nossa salvação eterna ao lado de Cristo, sem dor, sem sofrimento, sem doença, sem morte, sem nada, é certa. Virá. Então eu posso correr com perseverança, que é o nosso tema de amanhã, porque eu creio que aquele que prometeu é fiel. Eu creio que o final é certo. E como eu sempre gosto de dizer, não é uma maravilha a gente começar a assistir um jogo que a gente já sabe o final? Porque quando a gente não sabe, final da Libertadores, eu não sei se você acompanha futebol, mas final de Libertadores, por exemplo, que sufoco que é assistir um jogo desse. Mas quando a gente não conseguiu assistir, passa a reprise, a gente já sabe que o nosso time ganha, mas pode estar 2-0 para o adversário, a gente só se diverte cada vez mais. A gente fala, vai ser de lavada, eu já sei o que vai acontecer, vou pegar até uma pipoca, que isso aqui vai ser lindo. Vai ser lindo. Agora, esses 2-0, quando a gente não sabe o final, é desesperador. Nós sabemos o final. E porque a gente sabe o final, isso deve nos dar esperança de olhar para as nossas tribulações com essa mesma perspectiva. Peraí, eu sei o final. Eu sei, isso aqui está difícil, está ruim, a gente sofre, mas a gente tem que ter essa perspectiva em mente. O final não é isso aqui. Jesus ganha no final. E eu estou com Ele. Então, isso deve nos animar, nos encorajar. Então, vamos só lembrar uma outra coisa importante antes da gente partir para ouvir a história deles, porque o que eu quero fazer nessa segunda parte realmente de novo, ler Hebreus 11, porque ler Hebreus 11 vai reavivar a nossa fé muito mais do que qualquer outra palavra minha que eu possa dizer para vocês. Mas vamos lembrar de uma coisa que é muito prática para nós, à luz dessa definição de fé. Fé não é superstição. Fé é algo real, é tangível. A fé bíblica não é só algo que a gente sente ou que a gente experimenta, porque às vezes a gente está muito vivendo a vida cristã buscando experiências, buscando sentir, buscando se emocionar com uma música, com uma palavra especial. E isso às vezes acontece, mas muitas vezes não acontece. A fé é obediência, confiante na palavra de Deus, independente das circunstâncias e consequências. Isso é fé. Obediência confiante na palavra de Deus, apesar das circunstâncias, apesar das consequências. Eu não vejo o que está na minha frente, mas eu confio no que tem lá no final. E porque quem me prometeu o que está lá no final é fiel, eu obedeço, mesmo que a vida aqui continue ruim. Mesmo quando o exame vem ruim. Mesmo quando meu filho sai de casa, mesmo quando meu cônjuge sai de casa, mesmo quando a doença chega, mesmo quando o desemprego vem, eu olho para frente e eu tenho uma obediência que aquele que prometeu uma vida sem sofrimento é fiel e esse dia irá chegar. Então eu caminho pela fé, eu caminho em obediência, não com base no que eu vejo, porque se eu for caminhar com base no que eu vejo, a gente não precisa nem voltar muito, a gente pode só falar do nosso grande momento pandêmico, né, que parece que vai acabar, parece que acabou, acho que acabou, está acabando. Né? Mas quando ele começou, se a gente vivesse só pela fé, que esperança a gente ia ter?
Quantas pessoas nós acompanhamos ao longo dessa pandemia que sucumbiram ao desespero por não ter perspectiva de futuro? Nós temos perspectiva de futuro. E por causa disso, a nossa fé bíblica nos ajuda a obedecer, a ficar confiante na palavra de Deus, a fazer a nossa parte, apesar das circunstâncias, apesar das consequências. Deus fala, a gente ouve, a gente confia na sua palavra e a gente age de acordo com ela, independente do que está acontecendo por aí. Eu gosto daquela, eu já fiz isso algumas vezes de manhã, talvez eu faça muito isso amanhã também. A gente se livra, é aquilo. Sabe quando você está querendo achar uma roupa naquele armário super abarrotado, e você não consegue, mas você cismou que você quer aquela coisa, e aí você vai meio que assim, né? O meu armário não é tão bagunçado assim, tá, gente? Mas estou dando mais ou menos um exemplo. Quando a gente vai fazendo assim, se livrando de tudo aquilo que está atrapalhando a gente a ver aquilo que é a nossa perspectiva, aquilo que a gente procura. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. A gente sabe o que está lá. Então vai tirando, vai limpando a visão. Não é um sentimento, então, que a gente fabrica. A fé é a nossa total resposta ao que Deus revelou na sua palavra. E faz sentido ele não ter começado a carta aos Hebreus falando de fé. Ele precisou fundamentar a fé. E agora a gente sabe, fé em quem? Fé por quê? Em quem? Cuja pessoa é melhor, cuja obra é melhor. Então, à luz desse Salvador, melhor que tudo, vivamos pela fé. Vivamos pela fé. A gente entra na vida cristã pela fé e a nossa cosmovisão, a forma como a gente vê o mundo, ela também é abraçada por meio da fé na palavra de Deus. Dá uma olhada aqui comigo no versículo 3, quando ele começa a falar de fé. Ao invés dele falar de personagens, ele volta de novo lá para o começo. Toda conversa que envolve o evangelho, esse autor está nos remetendo ao princípio, à criação. E aqui ele faz a mesma coisa. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ninguém foi testemunha ocular da criação. A criação é algo que a gente afirma porque está na Bíblia. Então ele começa já colocando esse pressuposto. Como a gente já viu antes, a gente falar de criação e de redenção está muito ligado. Então, se a gente vai falar de evangelho, a primeira coisa que a gente precisa confiar é que o universo foi formado, criado por Deus. E é isso que ele faz aqui de novo. Nós afirmamos a criação como algo que foi feito por Deus, porque está na Bíblia. A gente faz isso pela fé. Certeza daquilo que a gente não vê. Prova daquilo que a gente espera. E aí ele começa. Aí ele engrena. E começa a descrever quem são, então, esses antigos que foram salvos por meio da fé. Sempre foi pela fé. Hebreus 11 é chamado de galeria da fé. Talvez você já tenha ouvido isso. Ou dos heróis da fé. É o capítulo, para muitos estudiosos, considerado como o capítulo-chave de Hebreus. A calçada da fama das Escrituras, se assim a gente pode dizer. Ela está bem aqui. E ela registra para nós de forma extremamente encorajadora. Pessoas que de forma voluntária viveram essa fé bíblica. Viveram confiando na palavra de Deus, mesmo quando tudo o que havia eram promessas. Só haviam promessas. E essas pessoas que nós vamos conhecer agora, ou relembrar agora, confiaram em Deus, confiaram na sua palavra e viveram em obediência. Fizeram coisas dificílimas, coisas que talvez nós jamais venhamos a enfrentar. Mas porque eles conheciam o Deus fiel da palavra, eles obedeceram. Sabe aquela expressão, eu estou em tal lugar, eu conheço, vou dar um exemplo aqui, eu conheço o PV Caldas Novas desde quando tudo isso aqui era mato. Já ouviu isso? O que isso quer dizer? Quando nada tinha sido formado ainda, essa pessoa já estava lá. Eu já estava lá, já conhecia. Algumas pessoas às vezes brincam comigo, porque o Filipenses 4:8 tem 12 anos, e durante muito tempo ele existiu por meio de um blog só na internet, depois que ele foi para Instagram e outras coisas. E algumas pessoas brincam, eu conheço a Naná desde quando o Filipenses 4:8 era só mato. Não tinha muita coisa lá ainda, é isso que elas querem dizer. Esses homens e mulheres que nós vamos ver no capítulo 11, eles confiaram nas promessas de Deus, se me permite a expressão, quando tudo era mato. Jesus não tinha vindo ainda. Era só promessa. Só promessa. E eles ficaram, confiaram e obedeceram.
Todos eles reconheceram que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que qualquer pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele existe, como a gente vai ver no versículo 6. Então lembrem-se dessa definição de fé. Fé bíblica é obediência confiante. A fé bíblica, ela resulta em ação. Fé bíblica vai além do sentimento de sim, eu creio, então obedeça. Sim, eu creio, por isso eu obedeço. Obediência confiante na palavra de Deus, apesar das circunstâncias, apesar das consequências. Eu não vejo nada, é tudo mato, mas eu confio. Eu confio. E porque eu confio, eu ajo em obediência. Vamos seguir em Hebreus 11? Vamos do versículo 4 em diante. E eventualmente eu vou parar, mas a gente vai ler esse capítulo inteiro, tá bom? Pela fé, agora começa a galeria, se segura aí. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Vamos parar um pouquinho aqui. Até agora, eu acredito que você conheça todos esses personagens. Talvez a maioria de vocês tenham aprendido essas histórias, não só desde aquela época, mas em momentos diferentes da sua vida cristã. E a gente está vendo aqui histórias que a gente já conhece, e não está nos chamando a atenção, acredito eu, até agora, que a descrição dessas pessoas está destacando as suas principais ações e atos de fé. Elas são, em geral, inclusive, o motivo pelo qual a gente conhece cada um. Quando a gente fala de Noé, a gente já vê uma arca. Os animais em fila, toda aquela coisa. Quando a gente vê Abraão, a gente vê ele saindo da casa dele para um lugar que ele não sabia onde era. A gente lembra da história de Sara, da esterilidade, do quanto ela confiava. Tudo isso que está sendo descrito aqui. Mas, às vezes a gente entende essa fé de forma errada. Noé teve fé no quê? Abraão teve fé no quê? Por que eles fizeram o que fizeram? Por que eles fizeram o que fizeram? Vamos seguir. E aí a gente vai bugar a nossa cabeça um pouquinho aqui. Versículo 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Aí você fala, opa, peraí, mas Abraão não teve um filho? Ele não foi para a terra? Noé não foi salvo da arca? Então a fé não era na resolução da circunstância. A fé era em algo mais. A fé não era naquilo. Aquilo que eles fizeram foi uma obediência confiante naquilo que Deus tinha prometido lá na frente. O libertador, o resgatador. Eles obedeceram em fé, não para que ele fosse salvo da chuva, não para que ele tivesse uma família numerosa, porque tudo que ele queria na vida era um filho, mas porque ele tinha recebido uma promessa. E aquele que prometeu, porque ele teve fé naquele que prometeu, e na promessa que tinha sido feita, ele seguiu. Segue comigo no versículo 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra.
Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Essa era a fé que eles esperavam. Eles esperavam algo que não ia ser concretizado aqui. A pátria celestial. O resgatador viria. E ainda que eles não conhecessem e não vissem em vida esse resgatador, eles criam. E porque eles criam, eles obedeciam. Eles tinham uma outra pátria em mente. A mesma pátria que nós devemos viver em perspectiva dela também. Jesus virá, e porque ele virá, nós vivemos pela fé. Tudo aqui está apontando para algo que haveria de acontecer, que nós já sabemos o que é. Jesus Cristo viria. E veio. Segue comigo na leitura. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Espera aí. Preciso de esclarecimentos aqui. Calma aí que eu não entendi essa parte de José. Porque até então, Abraão, Noé, é o que eu estava falando, são histórias que a gente vai remontando, que a gente vai lembrando e que vão fazendo sentido a obediência deles. Mas agora, peraí, José, instrução do osso? O que está acontecendo aqui? Será que a gente conhece a história de José a partir de uma perspectiva diferente? Até agora, as pessoas aqui foram mencionadas por aquilo que a gente mais conhecia delas. Mas versículo 22 não fala da túnica, não fala dos sonhos esquisitos, não fala dele ter sido vendido como escravo, não fala que a esposa de Potifar tentou ele e que ele resistiu. O texto que a gente mais usa em conferência de jovens nesse mundo, resista como José resistiu à esposa de Potifar. Depois a gente abafa que ele foi preso por causa disso, mas a gente dá ali o recado de que é para resistir à tentação sexual. E é, mas não é essa a essência da história dele, porque senão era isso que ia estar aqui. Era isso que ia estar aqui. A gente não lê nada sobre isso, a gente não lê nada sobre aquela cena quase de novela, quando ele vai se revelar para os seus irmãos, e vai para lá, vai para cá, traz não tem nada aqui. O que tem aqui é um trecho que talvez muitas de nós não entenda por que isso está aqui. E sabe por que é isso que está aqui, ao invés de todas essas coisas que aconteceu? Porque José cria na promessa de que existia um povo separado por Deus. Ele cria nessa promessa. Ele cria na promessa que dele viria um resgatador. E que José era parte desse povo. Ele não era dali. A gente conta a história de José como José do Egito. Se tem uma coisa, minhas irmãs, que José nunca foi, é do Egito. Ele morava lá, mas a terra dele nunca foi essa. Nunca foi. A gente entende a história dele errado. E quando a gente acha que a história de José é sobre José do Egito, a gente acha que o fato dele ter virado governador é o auge da história dele. E a gente aplaude, fala, olha lá, tá vendo, você tá passando pela prisão, mas Deus vai te elevar a governador. E é isso que vai acontecer na sua vida. E ele nunca considerou que isso era algo a que ele deveria se apegar. O que ele queria no seu leito de morte era, me leva junto com o meu povo, eu quero ser enterrado com os israelitas. Porque Deus vai tirar o nosso povo daqui. E quando Ele tirar, eu vou também. Fé. Certeza daquilo que nós não vemos. José do Egito nunca foi do Egito. Ele estava lá, mas ele não era de lá. Tem muito mais a ser dito sobre José, mas isso aí daria um outro momento. Mas ele nunca se identificou com nada daquilo. A gente precisa lembrar disso, porque se isso fizesse algum sentido, a descrição dele aqui na galeria dos heróis da fé seria outra. José creu, mesmo com toda a prosperidade que se abriu diante dele, segundo o homem mais poderoso do Egito. Mesmo assim, ele queria estar junto com o seu povo, quando o povo saísse de lá.
E ele cria que iria sair, porque ele nunca deveria ter ido para lá, e etc, etc. Então, isso é andar pela fé. Tudo está indo bem e a gente confunde a prosperidade material da nossa vida com o fato de que nós estamos sendo abençoadas. Mas do que adianta você ser abençoado numa terra pagã? Do que adianta José ter tudo se ele perdesse a identificação com o povo de Deus? Viver pela fé é obediência confiante de que a gente se livra de tudo aquilo que nos atrapalha. E a gente olha para o alvo e fala, eu vou com o meu povo, porque Deus é fiel. Não importa o que eu tenho aqui no Egito, a minha terra não é aqui. José nos ensina demais nessa galeria. Mas tem mais gente. Segue comigo. Versículos 23 em diante. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, para aqui. Por amor de quem? Por amor de quem? Moisés, por amor de Cristo, agiu pela fé. Cristo Jesus, que viria séculos depois, ele agiu pela fé. Fez o que fez, porque cria naquele que viria. Minhas irmãs, isso é uma lição de fé atrás de lição de fé para nós. Por amor de Cristo, segue comigo. Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Puxa vida, como somos inspiradas por meio dessas pessoas. Feitos heróicos por amor de Cristo, uma obediência irrestrita, e o mar se abre, a muralha cai. Feitos louváveis, mas pontuais. Feitos louváveis, maravilhas, pontuais, na vida de pessoas comuns, como eu e você. Pessoas comuns, como eu e você, viveram essas maravilhas de forma pontual. E o restante da vida dessas pessoas foi composta de momentos como os meus e os seus. Não tem mar se abrindo. No máximo tem uma pia para a gente desentupir. Não tem mar se abrindo na nossa vida. Não nessa forma de sinais maravilhosos. Mas essas pessoas nos ensinam que dia após dia, nós vivemos nossos momentos mais corriqueiros, mais cotidianos, com fé. Para que em momentos como esse, a nossa fé não fraqueje. Dia após dia. Momento repetitivo após momento repetitivo. Talvez nunca tenha um mar na sua frente para você abrir. Mas Deus te chamou para ser fiel exatamente onde você está. Deus te chamou para viver pela fé, por aquilo que você não vê, mas que você sabe que é real. Deus te chamou para viver com fé. Jesus pagou o preço para que você viva com liberdade, numa completa obediência a Deus, com base num sacrifício que hoje para nós já foi feito, nós olhamos para trás, em gratidão de algo que já se cumpriu, e então nós vivemos para frente, vivemos olhando para frente. Já está consumado, então viva pela fé. Viva pela fé, mesmo nos momentos mais cotidianos, silenciosos, invisíveis e repetitivos que você experimenta dia após dia. Se você tem filhos pequenos, você sabe muito bem o que momentos repetitivos, invisíveis e silenciosos significa. Deus se importa, minha irmã, com você ali,
ajoelhada no tapete, brincando de novo e de novo, de Lego com seus filhos. Deus se importa com aquela massinha no tapete, que a gente não consegue mais diferenciar o que é tapete e o que é massinha, de tão misturadinho que tá, e que você tem que limpar de novo. Deus se importa. Viva pela fé. Viva pela fé. Não espere o grandioso. Seja fiel no pouco. Seja fiel no dia a dia. Ele é fiel para te sustentar nas pequenas coisas, nos pequenos desafios. E quando somos fiéis nos pequenos desafios, dia após dia, Ele nos prepara para não fraquejarmos diante dos grandes desafios. Falando em grandes desafios, vamos seguir a leitura. Versículo 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos e maltratados. Peraí, Naná, para, porque eu não assinei nada dessa parte aí. O mar abrindo eu quero, mas essa parte aí, como assim, cerrado ao meio? Como assim? E por que eles estão aqui? Por que eles estão aqui? A gente foi de um momento extremamente inspirador para um filme de terror? Praticamente isso, parece que é uma mudança súbita de assunto, mas não. Pela fé, a gente vai, muitas vezes, enfrentar a tribulação. Pela fé, a perseguição que eles estavam vivendo era esperada. Pela fé, as nossas circunstâncias difíceis são esperadas. Heróis a gente quer. A gente só quer mar se abrindo, muralha desabando, a casinha do fio vermelho ficando em pé enquanto todo o resto da muralha desaba. Mas a fé, ela nos capacita para momentos difíceis também. Ela nos capacita nas tribulações. Ela não nos isenta delas. Desconfie de qualquer argumento teológico que diga que com fé a sua circunstância muda. Com fé, você vive em obediência independente da circunstância. A fé não é garantia de mudança de circunstância, mas a fé é definidora de como nós vamos atravessar as circunstâncias difíceis. E quando nós cremos numa recompensa melhor, é a fé, e só a fé, que faz a gente avançar desse jeito. Segue comigo, a gente já está acabando. O mundo não era digno deles. A gente poderia parar aqui e fazer quase que uma palestra inteira sobre isso. O mundo não era digno dessas pessoas que tiveram fé suficiente para permanecer em obediência, mesmo quando tudo parecia tão adverso. Tão adverso. Segue comigo. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Todos estes, dessa galeria maravilhosa de Hebreus 11, receberam bom testemunho, porque creram naquilo que não podiam ver. Mas não receberam o que havia sido prometido. Não foi aqui, nessa vida, que eles viram o Messias. Não foi aqui que eles viram o cumprimento da promessa chegando e acontecendo. Não foi aqui. Deus tinha algo melhor planejado para nós. Nós vimos, nós sabemos, já aconteceu. A revelação que eles tanto esperavam e por isso obedeceram e viveram pela fé, já foi cumprida numa nova pessoa, Jesus Cristo, melhor que tudo. Tudo aquilo que eles almejaram, aquilo pelo qual eles morreram esperando, já veio. Já veio. Nós vimos. Minhas irmãs, isso é precioso demais. Nós temos a revelação completa. Nós temos a revelação completa. Cristo veio, já foi cumprido, já foi consumado. E o que nós aprendemos mais com eles? O que mais nós aprendemos com esses heróis de Hebreus 11? Como já vimos, pessoas comuns, como eu e você. Pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras, que se comportaram de forma diferente, porque o coração delas não estava aqui. O coração delas estava naquilo que elas não viam, mas criam.
elas viveram por fé. E a fé não está presente só nas coisas grandiosas. É preciso fé para a gente viver o dia a dia. É preciso fé para, diante da nossa vontade de desistir de fazer as coisas que nós temos que fazer dia após dia na nossa casa, a gente fala, não, eu vou obedecer e vou fazer. É preciso fé para a gente levantar dia após dia, mesmo sem vontade, e abrir a palavra de Deus, para ler mais sobre a palavra de Deus. Se a gente for esperar a nossa vontade, se a gente fosse esperar Daniel ter vontade de resistir e não adorar aos deuses, e então ser jogado na cova dos leões, você acha que ele teve vontade de fazer isso? Não, quando me der vontade, aí eu vou para a cova dos leões e nada vai me segurar. Sabe o que foi isso que ele falou? Não é com vontade que a gente obedece com fé. Com fidelidade. Então, o que nós aprendemos na palavra de Deus, a gente não pode esperar ter vontade para fazer. Isso é agir com vontade, não pela fé. Nós agimos pela fé, porque sabemos que é verdade, sabemos porque é melhor. O justo vive pela fé, vive em obediência. Fé é o que Deus pede de nós. Ele não pede outra coisa que não seja fé. Fé é o que Ele pede. E é por meio da fé, na graça de Jesus, que a gente entra no reino de Deus. É por meio da fé que a gente entende que a gente não é capaz de nada sozinha, mas que Ele nos dá força para os nossos desafios diários. É por meio da fé que a gente escolhe obedecer, quando todo o resto parece desabar, quando todo o resto parece desmoronar, quando todo o resto parece fazer o contrário. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E quando a gente conhece o Salvador que a gente tem, essa pessoa melhor, nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós, quando a gente conhece o sacrifício definitivo dele por nós, minhas irmãs, nós podemos viver pela fé, porque nós conhecemos o Salvador que nós temos. A fé nos ajuda, então, a parar de desejar a aprovação do mundo e dos outros, e buscar tão somente a aprovação de Deus. Ela não tem a ver com mudança de circunstâncias. Isso vale a pena repetir. Não é algo que a gente tem e então tudo dá certo. Isso é um erro gravíssimo teológico, heresia pura. A gente não pode cair na tentação de pensar que a falta de libertação de uma situação difícil, que a falta de mudança de uma circunstância adversa que a gente vive é falta de fé. Não é falta de fé. Porque a fé não implica em mudança de circunstância. Deus pode? Pode. É poderoso para fazer isso? É. Mas a fé é a obediência confiante na palavra de Deus, independente da circunstância ou da situação que a gente vive. Pessoas sofrem nesse mundo. Desde que o pecado aqui entrou, pessoas sofrem. Vão sofrer. Nós vamos sofrer. Não estamos isentas nisso. A promessa que a gente tem é maior do que o livramento dos sofrimentos daqui. A promessa maior e melhor é que a gente sabe o final do jogo, lembra? Jesus vence no final. Jesus vence no final. Essa é a nossa maior promessa. É o que nos aguarda. Nossa fé, então, olha para o passado e o que Cristo já fez. E olha para o futuro que nos aguarda. Ele já veio. Ele já veio. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E esse tipo de fé não é uma experiência, como eu já falei. Então ele cresce como? À medida que a gente o conhece cada vez mais, por meio da sua palavra, em adoração e oração. Para de esperar experiências cósmicas, místicas, sobrenaturais. Não é que Deus não pode se revelar dessa forma para você, não. Ele pode, porque ele, inclusive Hebreus 1 nos mostra isso. Ele já falou de muitas maneiras, de muitas outras formas, mas nos últimos dias ele se revelou por meio do Filho. Está aqui na sua palavra. Ele pode se revelar a nós de maneiras extraordinárias? Pode. Mas não é assim que ele opera nos últimos dias, porque ele nos falou por meio do Filho. Então, se você quer uma experiência de fé genuína com Deus, você precisa mergulhar aqui, na sua palavra. Isso é um exercício diário. Não menospreze isso, que tantas vezes a gente encara como algo que é legal da gente ensinar para as crianças fazerem. A gente quer que elas aprendam a importância disso, mas quando a gente cresce, a gente não tem mais tempo.
Não podemos negligenciar a importância disso na nossa vida. Para de esperar uma experiência cósmica, sobrenatural para fazer alguma coisa. Levanta e vai ler. Vai estudar. Pega a Bíblia e vai estudar. Vai conhecer. Vai conhecer. Cresça no seu relacionamento com Deus. Você vai passar a sua eternidade com o seu Salvador. Se esforce enquanto você não chega lá para conhecê-lo cada vez melhor. Porque é assim que a gente cresce em relacionamento com alguém. Conhecendo, conhecendo, conhecendo e conhecendo. Empenhe-se nisso. Empenhe-se nisso. Para terminar, nós entendemos então que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quando Jesus se revelou, Deus se revelou. Um sacerdote humano e divino. Viveu o que vivemos, experimentou tentações como nós, mas sem pecado, o que o torna o único digno de ser o nosso sacrifício definitivo e que o torna também alguém compassivo de interceder por nós. Nós podemos chegar na presença de Deus por causa do que Ele fez de uma vez por todas. Nós temos a revelação completa. Os antigos, que nós aprendemos aqui à luz de Hebreus 11, não tinham, mas eles viveram pela fé no futuro. Nós, com fé no que já aconteceu e no que há de vir. Como então nós devemos responder? Esse é o nosso assunto de amanhã. Que é a resposta que o autor nos apresenta nos 2 capítulos finais de Hebreus. Se você quiser só um spoilerzinho, veja lá, Hebreus 12, 1 e 2. E aí você vai entender que esse portanto que está aqui, começando o versículo 12, está concluindo toda essa conversa, todos esses exemplos de Hebreus 11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunha é essa? Capítulo 11. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa é a fé em ação. Esse é o nosso assunto de amanhã. A fé bíblica é obediência confiante na palavra de Deus, apesar das circunstâncias e das consequências. Que o Senhor nos ajude a viver pela fé. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pela sua palavra. Obrigado por santos do Antigo Testamento que nos ensinam hoje de uma maneira tão viva como viver em obediência confiante na tua palavra, mesmo quando nós não conseguimos entender o que está acontecendo no presente. Nós temos a revelação completa. Jesus Cristo veio. Isso é tudo que nós precisamos saber. Jesus é melhor, Ele é melhor que tudo. Ajuda-nos, Senhor, a viver pela fé. Ajuda-nos a obedecer. Ajuda-nos a valorizar a Tua palavra, Pai, cada dia mais. Que a gente cresça no desejo de conhecê-lo cada vez melhor, para que com isso a gente viva pela fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta o nosso desejo de viver com base naquilo que nós sabemos ser verdade. Cristo vence no final. Ajuda-nos, Senhor, a viver à luz dessa perspectiva todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.